Boa tarde a todos. Eu me chamo Arlen, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, antes de tudo, quero pedir desculpas a todos os participantes pelos imprevistos durante o evento. Mas nesses momentos, independente, né, dos imprevistos que tivemos, nós tivemos momentos enriquecedores, com inúmeras experiências, inúmeros recursos sobre o ensino de botânica. E eu tenho certeza que a nossa próxima atividade também nos enriquecerá com essas informações, que será a nossa oficina sobre recursos didáticos em botânica. E quero convidar para ministrar essa oficina a Priscila e a Silvia. A Priscila é formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestranda pelo IFRJ em Ensino de Ciências. E a Silvia é licencianda em Ciências Biológicas também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com graduação sanduíche na Universidade do Porto e técnica em meio ambiente pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro também. Bom, Priscila e Silvia, agradecemos a compreensão, agradecemos a disponibilidade de vocês, agradecemos também a todos os participantes pelo carinho, pelo apoio, né? E os próximos palestrantes também pelas mudanças de horário na nossa programação. Bom, fiquem à vontade, quero dizer aos participantes que fiquem à vontade também para colocarem perguntas, comentários no chat, e todas as perguntas serão respondidas no final da oficina. Boa apresentação para vocês. Obrigada, Warlen. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente não podia deixar de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, agradecer a confiança na gente. A gente quer agradecer também aos participantes, né, que estão aqui, mesmo depois de toda os imprevistos que acontecem, vocês estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada. E antes da gente começar, a gente vai contar mais ou menos, né, o que a gente está fazendo aqui, melhor, por que a gente está aqui. A gente é bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural, né? Somos do Pré-ENEM, que é um preparatório social para o Enem da universidade. E nesse período de pandemia, a universidade ela tem oferecido diversos cursos de extensão através da plataforma SED, que inclusive esse evento também foi cadastrado nessa plataforma, e surgiu o convite de uma de nossas coordenadoras, a Camila, para a gente tentar pensar numa atividade para que a gente pudesse oferecer nessa plataforma. E assim nasceu o Professor Criativo, que foi uma oficina que a gente desenvolveu. Ela foi oferecida através do Moodle, né, uma plataforma, e a gente já teve, a gente está na quarta turma, né, Pri? Na quarta turma agora, e a gente teve pessoas de diversos locais do Brasil, e a gente teve alguns professores da Rural, e alguns professores que são da organização desse evento, e assim eles convidaram a gente para estar apresentando um pouquinho dela, mais voltada para a botânica aqui. A nossa oficina, a gente apresentou algumas possibilidades de construção de materiais didáticos, algumas ferramentas online que a gente pode estar utilizando para construir esses materiais, e alguns materiais alternativos. E hoje a gente fez mais ou menos um recorte do que a gente poderia aplicar para a botânica, e também a gente pesquisou algumas coisas, alguns itens a mais, né, aplicados ao ensino de botânica, para a gente estar trazendo aqui hoje. E a nossa oficina está acontecendo no nosso canal do YouTube, que é o canal da nossa oficina. A gente convida vocês também a visualizarem os outros vídeos, quem tiver interesse, conhecer mais um pouco do Professor Criativo. A gente tem algumas lives que a gente já fez em outro evento, uma na Semana de Biologia, da Rural, falando sobre ensino de ciências e biologia. A gente tem uma que a gente apresentou na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, falando sobre ferramentas para o ensino remoto, que também estão disponíveis no nosso canal e vocês vão poder conferir. A gente vai mostrar algumas ferramentas e algumas coisas assim que a gente gostaria de mostrar de forma mais prática. Como a gente tem um tempo reduzido, a gente gravou um vídeo, acelerou ele para apresentar um pouquinho para vocês, mas depois ele vai estar no nosso canal também disponível, para vocês poderem ver, assim, quem tiver interesse, né, em visualizar depois novamente, porque como a gente vai passar rápido, talvez falte uma coisa ali, e então vai estar disponível depois. Então a gente vai... Quer falar alguma coisa, Pri? Só dar boa tarde, acabou que eu não dei boa tarde, né? Desculpem. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, e a Silvia já falou tudo. Então a gente vai começar pelo nossa primeira ferramenta que a gente trouxe, que é o Canva, que é provável que algum de vocês já conheça. Ele tem sido muito utilizado, principalmente para a produção de conteúdo para as mídias digitais, Instagram, Facebook.
E ele, assim, você consegue produzir muita coisa, diversos tipos de materiais. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, que foram os materiais que a gente produziu para o nosso curso, né? O cartaz de divulgação, alguns GIFs, vídeos, e a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente pode estar construindo com ele, né? Voltado para o ensino de botânica. Apareceu o vídeo? Apareceu. Então, aqui a gente tem na página inicial alguns dos materiais que a gente pode estar construindo. Alguém falou alguma coisa? Ah, não, teve um retorno aqui. E aqui a página inicial, né, quando a gente selecionou construir uma apresentação de slides, a gente pode ver aqui alguns temas, né, alguns templates já prontos que a gente pode estar utilizando ele como base e alternando depois, né, porque nem todo mundo tem assim, eu não sou muito criativo para criar. Você pode utilizar um template já pronto e ir depois editando. E aqui tem as opções de fontes, né, de tipos de letra também que você pode estar utilizando para se inspirar. Você pode selecionar alguma delas para estar utilizando nesse material, que pode ser uma apresentação de slides ou o que mais a criatividade de vocês permitir. Nesse caso, a gente vai mostrar um quiz, né, um quiz bem simples, só para a gente mostrar mais ou menos como que a gente pode estar criando. E a gente escolheu a fonte, que já estava ali pré-definida, alteramos a cor, alteramos o texto, e agora a gente vai adicionar alguns elementos. Então, os elementos são essas imagens, como umas figurinhas. Você pode digitar a palavra que você quer, nesse caso a gente digitou folha, e vai aparecer inúmeros recursos. Alguns, vocês podem perceber que tem um desenho de uma coroinha. Esses é da versão paga. Você pode ou comprar um ou outro desses recursos, ou você tem essa versão paga do Canva, que aí você tem acesso mais a alguns recursos. Só que a versão gratuita, tudo o que a gente faz é com a versão gratuita, o que a gente está produzindo aqui é com a versão gratuita, dá para ter acesso a muitos elementos, dá para construir coisas bem legais, bem bonitas. E a gente trouxe assim, alguns exemplos para vocês verem que existem diversos elementos botânicos que podem estar sendo utilizados tanto para exemplificação, né, de alguma aula, e também para deixar o slide mais bonito, para construir um material mais bonito. E uma dica é, quando você clica num elemento, como nesse caso eu cliquei nessa folha, aparecem recomendações mágicas, que são outros elementos que estão relacionados àquela temática. Então, é uma forma também de ajudar a gente a encontrar mais ou menos aquilo que a gente está procurando. No Canva, nesse caso, a gente está fazendo uma apresentação de slides, mas a gente pode fazer vídeo, GIF, e aqui a gente pode adicionar também uma imagem de fora, né? Vamos supor que você está construindo um material didático sobre um determinado assunto que não tem um elemento ali. Você pode trazer essa figura de fora. E aqui, o que a gente está mostrando, a gente vai adicionar alguns elementos, não aleatórios, assim, mas o que a gente tem interesse em utilizar, porque a gente vai baixar essa apresentação, e continuar editando ela no PowerPoint. Por quê? Porque o PowerPoint é muito mais fácil, todo mundo tem uma proximidade maior com o PowerPoint, e além disso, o PowerPoint a gente não precisa estar online para fazer essa construção, que no caso do Canva precisa. Então, a gente pode pegar todos os elementos que a gente quer, para guardar para mais tarde, para um momento que, de repente, você não vai estar com a internet, e você pode fazer o download e continuar essa edição no PowerPoint. Então, o Canva também permite isso. Você pode baixar um template inteiro também, que já tenha pronto, para o seu computador e fazer a edição a partir do computador. Então, são possibilidades que o Canva apresenta. E aqui, então, baixando ele na forma de PowerPoint, selecionando essas duas páginas. E agora aqui no PowerPoint, a única coisa que mudou, pode acontecer, né, de ter uma desformatação ou outra, mas foi a palavra quiz, que antes estava só com contorno e aqui ficou com ela preenchida. Então, como eu falei que a gente queria mostrar como fazer um quiz no PowerPoint, a gente vai começar fazendo a primeira pergunta desse quiz. E a gente vai escolher uma fonte bem bonitinha, que é uma das coisas que a gente fala bastante do nosso curso também, que é se jogar no mundo das fontes quando a gente está produzindo slide, principalmente para o público jovem. Porque, né, a gente está acostumado àquelas letras, assim, de padrão acadêmico, né, de Arial, Times New Roman. Só que, assim, para uma apresentação, para uma aula, a gente não precisa ficar limitado a essas fontes. A gente pode deixar o material muito mais bonito se a gente utilizar diversas outras fontes. E é muito fácil de adicionar isso no computador. E a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, no Professor Criativo, que a gente ensina como que faz para baixar a fonte e instalar no computador. Se alguém tiver interesse, pode procurar depois para assistir. E assim, ele muda, uma fonte diferente muda completamente a cara do material. Pode deixar um material mais sério,
mas pode deixar o material também mais divertido, mais legal, mais bonito, e atrair mais a atenção dos alunos também, né? Como a gente está falando de material didático, a gente pode estar explorando isso também nos nossos slides. E aí, decorando com os elementos que a gente trouxe lá do Canva, e também com materiais vindos de fora, no caso do Google Imagens. Depois eu vou mostrar novamente isso, mas essa também é uma dica para quando a gente for pesquisar alguma imagem lá no Google Imagens, clicando em ferramentas, você pode escolher o tipo, a cor da foto. Quando a gente clica em cor transparente, significa que vão aparecer para a gente só imagens que não possuem fundo, como aqui o caso do Groot, ele está sem a parte do fundo. Então, assim, para a gente fazer um design, fica muito mais bonito do que a gente pegar uma foto, né, com um fundo preto ou um fundo branco. Então, ela já vem pronta sem esse fundo, e aí fica mais fácil de você decorar e deixar mais bonito. E aqui a gente fez o slide de certa resposta, né, um quiz que a gente está montando, e vamos fazer um slide, né, de resposta incorreta, e fazendo essas caixinhas, que a gente vai ver depois como que a gente vai programar para ele virar um quiz, porque até então a gente está fazendo um monte de PowerPoint, mas no final a gente vai ver como que programa. E um outro recurso do PowerPoint, que infelizmente está presente só nas versões mais recentes, são os modelos 3D. Então, existem diversos elementos, a gente trouxe aqui para mostrar os elementos botânicos, que a gente consegue adicionar no nosso slide, e a gente consegue rotacionar ele, dar um zoom, e a qualidade é muito boa, e a gente pode estar utilizando tanto para mostrar, né, para os alunos alguns elementos que, de repente, a gente não consegue levar ao vivo para mostrar, ou então, se a gente está falando desse momento de ensino remoto, ensino online, a gente consegue mostrar esses elementos pelo PowerPoint, e também porque deixa o slide mais bonito, porque são elementos bem bonitos, bem construídos, e fica bem legal no nosso material. E aqui, no caso, a gente está fazendo a segunda pergunta do nosso quiz, adicionando a fonte, tudo mais. Acho que travou. Ah, não, foi. Como eu falei, a gente está passando bem rapidinho, assim, para a gente não perder muito tempo, né, como é limitado o tempo, mas depois a gente vai deixar lá no canal também, explicando melhor. E aqui, novamente, vamos fazer de novo os slides de resposta correta e incorreta. E aqui na pesquisa, né, a gente pode, em tipo, colocar GIF, e a gente vai estar filtrando a pesquisa agora para aparecer só os GIFs, né, que são essas imagens animadas que a gente pode estar adicionando nos slides também para deixar uma cara mais divertida, mais simpática, mais alegre. E agora a outra de resposta incorreta. Acho que eu vou adiantar mais um pouquinho. E aqui para a gente programar. Então, primeiro, na primeira pergunta, a gente vai clicar na resposta, né, que é a resposta correta, e aí a gente vai aqui em cima no menu e clica em ação. Em ação, tem essa opção de hiperlink para. A gente clica nela, significa que aquela caixinha vai ser um hiperlink para alguma coisa, que nesse caso vai ser um slide que a gente vai selecionar. Então, se eu cliquei na resposta correta, eu vou escolher o slide de parabéns, certa resposta. E assim a gente vai programando esses hiperlinks, e quando o quiz estiver em tela cheia, quando o aluno clicar na resposta correta, ele vai ser direcionado para o slide de resposta correta. E agora é só a gente fazer a mesma coisa para as outras caixinhas, né? Agora, no caso, para respostas incorretas. E também é importante que a gente programe as imagens de resposta correta e incorreta, que eu vou mostrar mais à frente. Aqui, que no caso tem próxima pergunta, a gente tem que direcionar ele, porque senão vai ficar uma bagunça, porque a gente cria vários slides para fazer isso, e no final a gente tem que fazer essa programação. Porque a ideia do jogo é ele ser salvo em tela cheia, né, em apresentação de slides, para quando o aluno clicar no arquivo, ele já abre em tela cheia, e aí ele vai ter que, para avançar no jogo, ele vai ter que ir clicando nas caixinhas, né, das respostas que ele acha que está correta, e assim vai seguindo. A gente fez esse bem simplesinho, assim, só para mostrar para vocês como que funciona, é bem fácil de programar isso no PowerPoint, só para mostrar rapidamente. Sei que foi um pouco rápido, né, porque a gente tentou gravar, adiantar. Aí eu acho que ver o vídeo rápido também me estimula a falar rápido. Não sei se qualquer coisa, se tiver alguma dúvida também, vocês podem perguntar depois. Mas a gente vai disponibilizar o vídeo também depois no nosso canal, para ficar mais fácil. Pode passar o slide, por favor, Pri.
E aqui a gente trouxe esse slide, assim, só para enaltecer um pouquinho o PowerPoint, porque a gente fala bastante isso no nosso curso, né? Que a gente sabe que o PowerPoint é muito utilizado, né? Os palestrantes hoje todos usaram PowerPoint, a gente sabe que muitos professores utilizam, só que muita gente tem um certo preconceito, né, com o PowerPoint, uma aula chata de slides, e a gente defende muito que dá para a gente explorar e construir um material muito legal, muito bom, né, atrativo para os alunos, um material mais divertido, se a gente explorar todas essas possibilidades que o PowerPoint, né, nos fornece. Então, ali a gente fez uma brincadeira, né, uma montagem, que dentro do PowerPoint dá para fazer uma remoção de fundo de tela. No nosso curso, a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente ainda não tem o vídeo no canal, mas a gente pretende colocar em breve também. Então, se alguém tiver interesse, né, em explorar o mundo do PowerPoint, vale muito a pena, porque fica né, muito mais atrativo para os alunos, mais divertido. E os memes também, né, que foi citado pela professora hoje de manhã, pela professora Aline, que também é uma ótima ferramenta para a gente estar, né, enriquecendo nossos slides, principalmente para os jovens. E acho que é basicamente isso do PowerPoint. Um outro recurso bem legal que a gente trouxe são as histórias em quadrinhos, né? Eu acho que principalmente as crianças gostam muito das histórias em quadrinhos, não só as crianças, porque a gente também adora, porque a gente tem uma relação muito assim afetiva da nossa infância, de ler gibi, e é uma possibilidade que a gente pode explorar para fins educativos, para divulgação científica. E como é fazer uma história em quadrinho, né? Pode parecer uma coisa super difícil, ai meu Deus, eu não sei desenhar, como que eu vou fazer uma história em quadrinho? Mas tem várias ferramentas online que você consegue criar ela toda pelo site, né? Eles fornecem os personagens, você pode mudar tudo, a cor da pele, o cabelo, a roupa, a posição dele, e é muito fácil de mexer. A gente trouxe de exemplo o Pixton, que é um desses sites. Esse quadrinho da Tati Explica foi feito por uma cursista, uma aluna da biologia, que fez o nosso curso e ela desenvolveu como trabalho final. E aqui ao lado a gente fez um só com os cenários para mostrar as possibilidades que ele tem, né? Que a gente pode estar criando as histórias utilizando ele. E um outro que a gente trouxe é o Storyboard That, e a gente trouxe como exemplo essa história em quadrinho linda que foi feita pela professora Verônica, que é a organizadora do evento, quando ela fez o nosso curso. Então, ela fez uma história contando um pouco sobre o Jardim Botânico. E a gente trouxe esses dois exemplos para vocês verem que assim, a gente consegue explorar esses recursos para o ensino de botânica e fica um material muito bonito e principalmente para a criança, né, uma excelente forma de se ensinar, de fazer divulgação científica. E a gente trouxe esses dois sites de exemplo para vocês. Nós trouxemos também o BioRender. Eu não sei se vocês conhecem o BioRender. Ele foi uma descoberta que nós tivemos quando nós estávamos desenvolvendo a oficina. E o BioRender, ele tem infinitas possibilidades. É um site que a gente pode estar construindo ilustrações científicas. E nós trouxemos um vídeo para mostrar rapidamente a construção de um material no BioRender. Esse vídeo, a gente vai estar construindo um material abordando o ciclo de vida das pteridófitas. Então, assim, o BioRender ele é muito fácil de mexer. A gente consegue criar dentro do site até 5 ilustrações. Ali está aparecendo para vocês alguns dos ícones presentes no BioRender. Então, ali a gente entrou em espécies e plantas. Então, são todos os ícones que estão dentro de plantas. É muito fácil de mexer. Parece um pouco com Canva. A gente seleciona o que a gente quer e isso vai aparecer ali na tela, a gente vai montar nesse quadro branco. Então, esse quadro branco é o nosso quadro de design. A gente vai escolher ali os itens que nós queremos, ali no BioRender eles chamam de ícones. Nós podemos mudar a cor desses ícones, a gente pode estar aumentando eles, diminuindo, rotacionando. Então, ali nós vamos estar selecionando agora as imagens que estão disponíveis, os ícones que estão disponíveis dentro do BioRender para a construção desse ciclo de vida de pteridófitas. Também conseguimos, dentro do BioRender, colocar setas, colocar círculos. A gente consegue também alterar a cor do fundo que nós vamos fazer. A gente consegue também adicionar uma caixa de texto, mudar o tamanho da caixa de texto, alterar o tamanho ali da fonte e o tipo de fonte. E o BioRender, a versão gratuita, você só pode construir 5 materiais. Mas é o que você faz. Você constrói o seu material, faz o download do material e exclui ele do site. E aí você pode ficar fazendo vários. Só que dentro do site, o material editável, que você ainda pode editar e mexer, só pode 5. Então, assim, há muitas possibilidades de construção dentro do BioRender. As espécies que tem dentro dele, a maioria são de interesse econômico, né? Então, você vai ter ali milho, vai ter soja, mas tem algumas imagens bem legais que a gente pode estar utilizando. Então, assim, nós mudamos o fundo,
botamos esse fundo, tem várias opções de cores, e agora nós vamos estar adicionando alguns ícones como setas, círculos, para a gente poder estar selecionando esses materiais, adicionando, enriquecendo, né? Ele é muito fácil, gente, de mexer. É só clicar na imagem, arrasta e joga ali. Então, a gente tem setas, também tem gráficos dentro do BioRender. Para quem trabalha com ensino de ciências e biologia de uma forma geral, professor de educação básica, o BioRender ele tem materiais também em anatomia, em fisiologia, em citologia. Então, nós fizemos esse recorte para a oficina da construção desse material. Então, vale a pena depois de vocês estarem conhecendo. A gente fez nosso cadastro nesse site através do nosso e-mail. Então, o cadastro também é bem tranquilo de ser feito. E após a finalização do nosso material, pode passar um pouquinho, Silvinha? Após a finalização do nosso material, você pode estar fazendo o download dele e você pode estar também levando esse material para o PowerPoint. Então, é outro recurso que eu posso estar montando material nele e levando para o PowerPoint, ou para continuar a confecção ou adicionando ao nosso slide. Então, por exemplo, uma aula que estivesse abordando as pteridófitas, eu poderia estar levando essa imagem, que ele vai se tornar uma imagem, a gente baixa ele em PNG, e eu posso estar levando para os meus slides. Ou eu posso fazer um esquema aí, imprimir esse esquema e levar para os meus alunos. Como eles também vai ser feito o download com formato de imagem, ele também pode ser mostrado numa televisão, se a escola tiver esse recurso de televisão. A gente pode estar levando ele impresso. E nós trouxemos para vocês também um material que foi construído por uma das nossas cursistas, que, inclusive, ela também está participando, né, da organização do evento, que é a Júlia. Ela fez esse material muito lindo lá no BioRender, fazendo a classificação ali das plantas, dividindo por características, ficou muito bonito. É como se fosse um mapa mental, né? E esse material, ele poderia auxiliar muito no processo de ensino e aprendizagem desse sistema, porque às vezes o aluno tem muita dificuldade de compreender como um todo e compreender quais são as características que diferenciam os grupos. Então, esse material muito lindo, feito pela Júlia, também é um dos exemplos de materiais que podem ser construídos no BioRender. E aí nós trouxemos para vocês, nós fizemos uma busca de alguns sites e selecionamos alguns desses sites para estar apresentando para vocês. Então, um bem interessante é esse Molecular Expression. Esse site, ele vai abordar sobre microscopia. Então, nós sabemos que a realidade das escolas, de forma geral, é não haver computadores, muito menos microscópios. Mas aquelas escolas que têm acesso a computador, que o professor pode estar fazendo ali uma apresentação, esse site é muito interessante porque ele vai abordar sobre os tipos de microscópio. E para além de abordar sobre os tipos de microscópio, a gente consegue manusear, como se a gente estivesse realmente observando o material. Então, por exemplo, ali tem uma imagem de uma lâmina de microscopia eletrônica de varredura. Tem vários exemplares botânicos, nós trouxemos esse grão de pólen e nós demos um zoom sobre ele. A gente consegue dar um zoom maior ainda. A gente pode controlar o zoom, a gente pode controlar o foco e o contraste. Ali do lado esquerdo nós temos outro exemplo, só que aquele dali é de varredura laser. Então, esse site a gente consegue ensinar sobre microscopia, simulando um microscópio e observando alguns espécimes. É um site muito bonito e as imagens de microscopia, elas encantam muito, o que ajuda a promover um encantamento por esse tema. Trouxemos também ali o Clark Science Center, que é um site que ele é em inglês, só que ele traz uns simuladores bem legais que a gente não precisa tanto assim de tradução para poder operá-los, porque são mais transportes que ocorrem. Então, por exemplo, ele traz alguns de bioquímica como fotossíntese. Então, a gente consegue, através da simulação, e ela é interativa, então a gente consegue ir clicando ali, mexendo, a gente consegue ver as moléculas atravessando ali o gás carbônico, o efeito da luz. Então, é uma forma da gente conseguir pegar um processo que é muito abstrato e os alunos têm muita dificuldade e torná-lo ele um pouco mais fácil a sua visualização. Então, ele traz algumas simulações de bioquímica, traz fotossíntese, são simulações muito bonitas que, com certeza, ajudam muito nesse processo. Aquele ali do canto esquerdo é um site da Universidade de Illinois, ele tem tanto em inglês quanto em espanhol, e a tradução do espanhol para português ela é muito boa, se chama El Gran Escape, que é um site que se propõe a ensinar sobre as plantas, sobre botânica, sobre as partes que compõem os vegetais, sobre o que eles precisam para se desenvolver, quais são os fatores que influenciam, e chega até o ponto dos alimentos também. Então, faz todo o contexto, explicando desde a estrutura até as plantas na nossa vida. E um fato que eu acho bem legal desse site, porque o aluno ele é colocado como um investigador.
Então, ele tem vários estudos de caso. E em cada estudo de caso, tem vários conceitos que para os alunos apreenderem e também algumas atividades para eles realizarem. Então, tem um detetive que fica dialogando com os alunos, fica falando, e o que será que elas precisam? Será que a luz vai influenciar? Então, a cada estudo de caso, o aluno ele vai desenvolvendo alguns conhecimentos acerca do tema e, ao final, ele ganha meio que um certificado, né? O certificado de quem conseguiu desvendar todos os casos. E trabalha um ensino bem investigativo. Um site bem legal é esse também, Recursos para o Ensino de Botânica. Ele é um site brasileiro que ele é voltado para plantas medicinais. Então, ele traz um catálogo de plantas medicinais, traz um catálogo de essicatas dessas plantas e traz uma animação bem legal, bem interativa, até construída num site que a palestrante falou mais cedo, acho que é Scratch que fala, que é uma animação que eles construíram sobre plantas medicinais. Então, tem alguns materiais ali para trabalhar essa temática com os alunos, inclusive uma sequência didática. O Science Kids é um site que ele está em inglês, a gente consegue fazer a tradução, e ele é uma atividade interativa sobre a flor e as suas partes. Então, vai ter a flor ali, as setinhas, e o aluno ele vai colocando, né, de forma interativa, vai arrastando o nome da parte para cada estrutura da planta. E aí depois fala se ele acertou, se ele não acertou. É uma animação bem legal também para crianças. Trouxemos também esse bem legal, esse Botanical Garden, que é um site de um jardim botânico, que ele também trabalha, né, a divulgação, trabalha o ensino de botânica. Nele, a gente tem diversos planos de aula, e esses sites aqui, tanto o Botanical quanto o Kids Garden, eles traduzem muito bem na tradução automática do Google, de português para inglês. Então, nós temos ali plano de aula, nós temos atividades interativas. Esse Botanical Garden, ele também vai trabalhar os conceitos de botânica, mas também relacionados a outras, de forma geral, não fragmentado. Então, por exemplo, tem um recurso interativo dentro desse site sobre biomas. Então, o aluno clica sobre o bioma e ele vai ver ali as características do bioma, as plantas que estão naquele bioma, as características dessas plantas, os animais que estão ali também. Então, ele faz uma integração entre esses conhecimentos. Tem muitos vídeos legais também que vão abordar desenvolvimento das plantas, fatores que influenciam o desenvolvimento delas. Ele é um outro site que traz muitos recursos interativos. O Kids Garden é um que nós achamos muito legal, porque ele é todo voltado à aprendizagem de botânica em cima de jardins, da construção de jardins. Nós sabemos que muitas escolas se propõem a construir jardins, trabalhei inclusive no PIBID como escola que fazia isso, e ele traz planos de aula e atividades para você desenvolver com os alunos em cima de jardins. Então, quais temas eu posso estar abordando em determinada prática? E, para além disso, devido à pandemia, eles desenvolveram uma parte do site que é para atividades que você pode desenvolver em casa, né, durante a pandemia, pelos pais, pelos familiares dessas crianças, né, desses jovens. Então, ele é todo voltado para a aprendizagem de botânica em cima de jardins, de construção em jardins. O Botânica Online é um site brasileiro voltado, né, também especificamente para essa temática, e ele é vinculado a esse grupo de pesquisa da USP, Botânica na Educação, e ele traz muitos recursos legais. Ele é dividido em alguns temas, ele vai ter aulas práticas, então quais atividades que você pode estar desenvolvendo ali com os alunos e quais os conhecimentos que você pode estar trabalhando. Dentro dele também tem jogos e tem um manual para professores, de forma que também ajude na instrução dos professores a trabalhar alguns temas, alguns materiais que tem ali dentro. Então, são algumas possibilidades que nós estamos trazendo para vocês. Esses dois aqui são muito legais, esse Plants in Motion e o Glencoe. O Glencoe, ele é um simulador. É um simulador muito legal que você vai escolher qual espécime que você quer plantar. Então, ali nós escolhemos uma plantinha de alface. E aí você vai botar qual fator luminoso que você vai estar analisando. Então, a gente pode estar colocando luz verde, luz azul, luz vermelha na planta. Aí você liga o simulador, vai rodar um tempinho e a planta vai crescer ou não. E a gente consegue comparar as diferentes feixes de luz, né, que vão incidir sobre ela no seu desenvolvimento. E aí, ao lado direito, vocês podem observar que tem uma régua. Então, depois você pega essa régua, você coloca do lado, você vai medir o quanto que a planta cresceu, comparando as duas, e você consegue gerar um gráfico acerca disso, o que pode proporcionar diversas discussões, além da construção de gráficos, que é um aprendizado muito interessante de desenvolver com os alunos. O Plants in Motion é um site incrível da Universidade de Indiana,
onde eles realizaram diversos experimentos com as espécimes, com plantas, avaliando alguns fatores sobre ela. Então, esse vídeo que está ali, ele, por exemplo, tem 14 segundos e ele vai falar sobre gravitropismo. Vai ter vídeos de fototropismo, tem vídeos ali que vai mostrar o movimento das plantas, que o site traz muito disso, da dança das plantas. Então, assim, é uma sequência de vídeos que são muito fáceis da gente fazer um download. Basta clicar com o botão direito sobre o vídeo e fazer o download, que ele já baixa, ele roda no celular, ele roda no computador. Tem uma qualidade muito boa e são vídeos muito curtos, o que também é bem interessante. Então, tem vários exemplos. Nós trouxemos um para vocês, muito bonito, que ele vai abordar o desenvolvimento do fruto, da flor até o fruto crescer. Ele é bem bonito esse vídeo, que a gente consegue também observar as flores ao lado, elas murchando, começa o desenvolvimento ali e a formação do fruto. Esse é um dos vídeos que tem. Eu recomendo por demasiado que vocês entrem nesse site, que vocês vão ficar bestas e encantados. Eu perdi bastante tempo vendo todos os vídeos, eu queria colocar todos aqui para vocês, mas infelizmente o tempo não é possível. Mas os vídeos são muito, muito lindos. Tem da germinação da semente, tem a sementinha germinando, crescendo, tem os efeitos, as influências da luz na fotossíntese, então tem uma lâmpada que é ligada, aí as plantas crescendo em direção à luz, depois desliga a luz, elas se afastam. Então, assim, são vídeos riquíssimos, riquíssimos, que vale a pena depois. E são vídeos tão incríveis que trabalham muito o despertar do encantamento pelo tema. Porque ensinar pelo encantamento, acho que é a melhor forma de conquistar o aluno. Quando a gente consegue mostrar que aquilo, além de ter validade, além daquilo, do conhecimento ser importante para a gente ter uma compreensão e leitura de mundo, é mostrar que como é bom também aprender. Então, eu vejo que esses vídeos, eles ajudam muito a encantar o aluno e a trazer eles também para quererem aprender sobre essa temática, né, sobre botânica. Aí nós trouxemos para vocês, né, aquele anterior já tem os vídeos prontos, mas aqui tem vários experimentos que nós podemos estar utilizando com os alunos, aulas práticas. Então, esses 3 sites ali, o Physics Education, o Botany Science e o Project Learning, eles vão trazer para a gente, para o professor, manuais, imagens, fotos, descrições de como realizar algumas práticas em sala de aula com os alunos. Então, nós colocamos alguns exemplos ali para vocês. Alguns sites têm alguns semelhantes, porém, muitos diferentes. Então, nós trouxemos as 3 opções para que vocês possam também dar uma olhada depois. São práticas bem simples, que dá para a gente estar realizando. Às vezes, a gente quer muito realizar algumas práticas, pensa, mas a gente não sabe como. Então, esse site ele vai explicar quais são os materiais necessários, quais conteúdos que a gente pode estar abordando. E aqui no canto inferior direito, esse Plant Life, ele é um guia também com diversas práticas, é um PDF. Os links eles vão ir quando nós enviarmos o PDF para vocês que vocês possam clicar e já tá vendo esse material. Aqui a gente trouxe alguns sites, assim, como uma forma de repositório que você pode acessar para conferir algumas imagens. Então, aquele atlas lá em cima é um atlas de anatomia vegetal, você encontra diversas imagens muito boas e elas são todas identificadas. Ela é um site produzido por um professor da Universidade de Washington, se eu não me engano, e você consegue acessar diversas imagens de anatomia vegetal. Aquele ao lado, que é o da Universidade de Otago, que é na Nova Zelândia, tem uns materiais lindíssimos de ilustrações botânicas que você pode utilizar tanto para mostrar e também para deixar o material mais bonito, porque assim, são muito bonitas as imagens. A de Harvard, no site de Harvard a gente consegue encontrar e acessar diversas coleções, a gente consegue ver alguns herbários e tem várias fotografias, tanto fotografia das essicatas, mas também ilustrações botânicas muito bonitas, então é um site que também vale a pena conferir para pesquisar essas imagens. E o CEINET, que é de organizações norte-americanas, você consegue pesquisar pelo nome científico da planta e aparecem várias informações, alguns links sobre aquela espécie, e por mais que seja um site norte-americano, a gente também consegue encontrar algumas espécies brasileiras. Aqui a gente trouxe alguns repositórios, esses não são repositórios específicos de botânica, são repositórios gerais, mas que os professores podem estar utilizando para buscar por recursos pedagógicos. Então, o Merlot, por exemplo, ele é um site
que ele está em inglês, a maioria dos recursos tá em inglês, mas mesmo que esteja em inglês, alguns a gente consegue fazer a tradução pela página, a gente consegue utilizar simulações, mesmo que esteja em inglês, a gente fazendo essa tradução antes para auxiliar o aluno, vale a pena também. O Casa das Ciências, ele é um site de universidades portuguesas, né? São várias universidades portuguesas que se juntaram e disponibilizam uma série de recursos, e a gente trouxe ali na imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas um dos recursos que a gente achou bem legal, que é esse simulador também, uma forma de experimentação, que ali você controla vários aspectos, de intensidade luminosa, umidade do ar, acidez do solo, e você vai testando, você pode mudar todos esses fatores e ver em quais dele a planta se desenvolve. Então, a gente achou muito legal esse também para trazer, e o bom é que ele está em português, né, por ser de Portugal. O MacRed, ele é um repositório do Mac. Também você pode encontrar diversos tipos de materiais, tanto de vídeos, simulações, você pode fazer a pesquisa pela temática que você procura. E a gente trouxe também o canal CCIERJ, que é da Fundação CCIERJ, e lá a gente encontra os recursos que são utilizados nos cursos de educação à distância da Fundação CCIERJ. E a gente trouxe aqui um vídeo, né, de um exemplo de 2 simulações que são interativas, e aí você vai clicando, você vai interagindo, de certa forma, com essa simulação. Então, é legal, tanto nesse momento de ensino remoto, né, que a gente consegue fazer alguns experimentos e simulações de forma online, né, o aluno pode interagir, mas também, de repente, numa escola que não tem um laboratório, que a gente consiga reproduzir as condições de determinado experimento, e a gente pode estar utilizando esses simuladores. E, assim, é um material muito bom que é produzido pela Fundação CCIERJ, vale muito a pena. Esse aqui, outro, é num laboratório, a gente adiantou um pouquinho, mas aí ele mostra quais são os materiais necessários para o experimento, e o professor pode, né, refazer ele em sala de aula, ou no caso do ensino online, ele pode acompanhar o experimento através dos vídeos que são passados também. Então, é legal que tanto ensina a fazer o experimento, mas você também pode acompanhar como que foi o andar do experimento pelo próprio simulador. E uma outra possibilidade também de recurso que a gente trouxe, não sei se vocês conhecem, mas o TED, né, que é uma organização sem fins lucrativos, talvez vocês já tenham visto alguma daquelas famosas TED Talks, né, que tem aquelas palestras muito boas, e eles têm uma parte voltada para a educação. Então, no YouTube, a gente consegue acessar o canal TED Ed, que tem diversos vídeos muito, muito bons. São vídeos curtinhos, mas eles são muito didáticos. Aqui no exemplo, a gente trouxe um que fala sobre plantas carnívoras, e é feito um stop motion com massinha, né? Então, eles fizeram diversos elementos de massinha, né? A gente vai tirando a foto e depois isso vira um vídeo. E esse primeiro, nesse caso, com stop motion, e o de baixo com uma ilustração. E o de baixo fala sobre estratégias de defesa da planta. São vídeos em inglês, mas o próprio YouTube deles já disponibiliza a legenda em português. E existe a possibilidade, a gente trouxe o 4K Video Downloader, que é um programa de baixar vídeos da internet, que você consegue fazer o download do vídeo do YouTube já com essa legenda. Então, estar em inglês não limita tanto assim. Então, são vídeos muito bons, são bem curtinhos, e principalmente para a criança, que ele trabalha diversos aspectos, e principalmente com essas imagens bastante lúdicas, é bem interessante. Uma outra possibilidade é o Google Arte Cultura. O Google Arte Cultura, ele é da Google, né, como o nome já diz, e ele possibilita que a gente tenha acesso a diversas exposições ou alguns locais também. Então, a gente trouxe um exemplo aqui da exposição da Frida Kahlo. A gente não trouxe muitas imagens das exposições para ficar, assim, um convite para vocês irem visitar depois. Nessa exposição da Frida Kahlo, a gente consegue ver o jardim da casa dela, que ela tinha diversas espécies botânicas, a gente consegue andar virtualmente pelo jardim dela, e essa exposição traz vários aspectos dessas plantas também. E como a Frida Kahlo tinha também uma relação muito forte com as plantas, né, ela tratava muito das plantas nas suas obras, eles trazem algumas dessas informações botânicas, então vale muito a pena conferir essa exposição. Essa do meio é Herbologia, que é uma exposição da Biblioteca de Londres, que eles disponibilizam alguns livros antigos falando sobre plantas, sobre herbários, e é legal que ele também faz uma relação com Harry Potter, porque mostra algumas plantas e alguns livros antigos que inspiraram a autora na construção de alguns personagens, de algumas histórias. E a terceira é uma do Instituto Inhotim, que é brasileiro,
e ali é uma exposição sobre as aráceas, e tem algumas outras exposições também que eles fornecem. E ali embaixo é um jardim botânico real de Londres, que a gente também consegue fazer essa visitação virtual, que assim é um recurso que é muito interessante, tanto nesse momento, né, de ensino online, que a gente pode estar explorando de dentro de casa diversos locais, mas também num momento de uma escola, né, que possibilita que a gente mostre isso para os alunos, porque a gente consegue acessar locais que normalmente a gente não iria, visitar outros países, visitar alguns locais históricos, então é bem interessante também estar explorando esse recurso. E os QR Codes, né, que na palestra de hoje mais cedo ela até colocou um QR Code, hoje em dia o QR Code é muito utilizado, né, esse código quadradinho, que parece um pouco com o código de barras, a gente pode armazenar uma informação nele. E aí essa informação pode ser vídeo, pode ser informações sobre determinado objeto, e muitos museus e jardim botânico vêm utilizando esses QR Codes, né, fixando nas espécies do local, e aí o visitante consegue, de forma rápida, ler esse QR Code e acessar maiores informações. E além de ele estar sendo utilizado em museus e jardim botânicos, a gente pode trazer isso para a sala de aula também. Então, ali nesse primeiro exemplo, depois se alguém quiser ler mais sobre, a gente vai mandar com o link da referência, mas a gente pode pensar em atividades pedagógicas utilizando um QR Code. Por exemplo, se a gente vai mostrar para os alunos algumas plantas, mas a gente pode colocar um QR Code que vai direcionar ele para um vídeo dessa planta, para um animal interagindo com essa planta. Então, a gente consegue fazer essa integração de informações no mundo online de fácil acesso para algum objeto ali. Perdão pelo carro de som. Maravilhosos, porém que a gente precisa de recursos tecnológicos para isso. Celulares, computadores, internet, e infelizmente essa não é a realidade de muitas escolas. Então a gente gostaria de falar bem um pouquinho sobre os materiais alternativos, esses materiais didáticos que eles podem ser construídos com materiais de baixo custo, de fácil acesso. Nós temos um vídeo pôster, que depois vocês vão poder conferir quando estiver disponível, que nós ensinamos, né, nós comentamos como fizemos essa flor. É uma flor feita de biscuit. Biscuit é um material modelável, muito parecido com a massinha, só que o biscuit depois ele enrijece e a gente consegue guardá-lo, ele tem uma vida útil muito boa. Então nós construímos essa flor de biscuit, foi um biscuit caseiro, que nós construímos com cola, amido de milho, água e hidratante. E rende bastante. O biscuit você pode fazê-lo, guardá-lo em saco plástico, tirando todo o ar, e poder utilizá-lo meses depois, ele tem isso, é só não deixar ele em contato com o ar que ele vai endurecer. E o biscuit, vocês vão ver, nós trouxemos só alguns exemplos para poder mostrar, para poder ilustrar as possibilidades de utilização de biscuit. A gente pode fazer absolutamente tudo com biscuit. O limite é a criatividade. E são materiais que o professor pode estar construindo e utilizar em todas as suas aulas, com diferentes turmas em vários anos, ou ele pode estar construindo com a turma esse material também. Então, nós trouxemos alguns exemplos aqui para vocês, e também vai o link desses trabalhos. Então, aqui, por exemplo, no canto esquerdo, nós temos alguns modelos didáticos que foram construídos também com biscuit, abordando aqui pteridófitas, briófitas. Aqui no canto inferior, células construídas de biscuit, uma flor construída de biscuit, do PIBID lá da UFPI. Aqui em cima, achei esse trabalho incrível, que é a utilização de biscuit para construir plantas extintas e trabalhar paleontologia com os alunos. Aqui embaixo, esse material que é lindíssimo, que é o desenvolvimento do feijão. E aí a gente tem ali tanto a sementinha quanto as raízes, e é um material que ele é voltado para pessoas com deficiência visual, para esse público, para esses alunos, tanto que ali vocês podem observar que está em braille também os números. Então, esses materiais táteis, esses materiais alternativos, além de a gente poder estar trazendo ele para diversas realidades escolares, porque de forma geral são materiais de baixo custo, materiais reutilizáveis, a gente também pode estar trabalhando ali uma maior inclusão, uma maior acessibilidade, alcançando mais os nossos alunos, principalmente aqueles alunos que possuem alguma deficiência visual, os alunos de baixa visão, tendo assim que eles possam sentir os modelos, eles possam estar fazendo uma construção mental desses modelos ao tocá-los. Então, esses materiais táteis, eles também são muito importantes para isso. Aqui nós temos outros exemplos de construção com biscuit. Esse daqui, essa linda demais, foi um evento que eu vi na internet chamado Noite da Biologia, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, onde eles construíram todo o ciclo das angiospermas com biscuit. Aqui ao lado nós temos gametófitos, nós temos ali também estruturas de briófitas, é de um site chamado Botânica do Hobby à Profissão.
Então, assim, são muitas possibilidades de construção desses materiais. Também pode ser utilizado isopor, pode ser utilizado plástico, papelão, EVA. Esse material aqui, ele é muito legal, é um trabalho de modelo didático botânica para graduação. Então, é um material que utilizou basicamente EVA, cabo de vassoura e velcro, e aí você consegue ali colocar as folhas em posições diferentes para poder estar explicando. Ali em cima nós temos vários construídos com papel. Esse aqui de baixo é um manual, que ele está totalmente disponível na internet pelas autoras, de construção de modelos de briófitas, de confecção. Um material desse ano, é incrível também, apenas com papel, e elas ensinam o processo de construção. E aqui no canto direito, nós temos esses materiais aqui em isopor, construídos pelo PIB de Ciências Biológicas da Rural, que eu fui bolsista, inclusive vi que a professora Helena está participando do evento, a professora Verônica também foi minha coordenadora de PIBID, onde nós desenvolvíamos diversos materiais, porque nós trabalhávamos com as escolas públicas de Seropédica, escolas que não tinham recursos tecnológicos. Então, nós voltávamos muito nossas práticas para a construção desses materiais, para que a gente conseguisse, né, de certa forma, auxiliar esse processo de ensino-aprendizagem dos alunos, auxiliar o encantamento e conquistá-los para a aprendizagem de ciências e, mais especificamente, nessa época de botânica, que o projeto era aprendendo com as plantas. E ali são materiais construídos com isopor, que, se eu não me engano, construídos pela professora Mercedes também, que era do projeto. Aqui embaixo nós temos isopor com papel e também pedaços de tronco de árvore que foram colados. E aqui no canto inferior direito, um modelo que foi construído tanto com PVA, com isopor, e com caixinhas de papelão, por algumas pessoas também que estavam envolvidas com PIBID, mais especificamente a professora Verônica, o Ícaro, a Natália e a professora Rosa. E são algumas dessas possibilidades. E nós trouxemos aqui também que é possível a gente utilizar tecidos. Então, esse material aqui de cima foi um evento que eu participei com a Silvia, que a pessoa da oficina construía modelos com pano. Aqui é o feltro. Aqui nesse inferior direito também é o ciclo das angiospermas construído com feltro, que é um tecido. Então, a gente pode estar utilizando feltro, mas também pode utilizar retalhos de tecido. Os alunos podem trazer uns retalhos, a gente pode estar construindo esse material. É possível também a gente construir jogos. Então, alguns jogos que são de domínio pelos alunos, de conhecimento, por exemplo, Uno, a gente pode pensar em desenvolver jogos, e para desenvolver jogos, basicamente, a gente precisa de papel e de imagens, então a gente pode até desenhar as cartas e construir em conjunto com eles, dá para trazer muitos jogos para ensino. Esse material aqui do canto esquerdo foi com EVA e com cola relevo, é outro material voltado para pessoas com deficiência visual, para que consigam perceber as estruturas da planta, as estruturas anatômicas. E aqui também achei muito lindo esse material construído com aquela caixa do ovo, construindo algumas flores. São materiais que, quando a gente envolve a turma na construção, acho que a gente ganha muito. Acho que a gente conquista muito os alunos para o que a gente realmente está querendo, que é o aprendizado deles. E aqui é um dos caminhos que eu acredito que sejam possíveis para que a gente consiga despertar o aluno a curiosidade, o interesse e o amor, né, pela ciência, e aqui especificamente pelas plantas, porque como não amar, né? A botânica é linda demais. A gente gostaria de agradecer demais a todos vocês que nos acompanharam, agradecer demais ao convite. Nós nos sentimos muito felizes a poder participando aqui, compartilhando. A gente acredita que a educação, o ensino, as práticas, as coisas boas, elas têm que ser compartilhadas. É nisso que a gente acredita e também é por isso que a gente está aqui. Então, a gente espera que vocês também compartilhem esses materiais que nós estamos apresentando, porque existe muita coisa maravilhosa, muita coisa incrível na internet. Porém, poucas pessoas conhecem, às vezes a gente não sabe onde procurar. Então, a gente, na educação, a gente tem que fazer uma rede em prol de algo maior, que é melhorar, né, a educação desse país e conquistar esses alunos para a ciência no momento que a gente precisa muito conquistá-los. Muito obrigada. Olha, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Silvia, pela excelente oficina, por tantos recursos, né? Os comentários aqui no chat, muitos elogios, muitas pessoas que já fizeram o curso do professor criativo recomendando. Eu sou suspeito de falar, porque eu também fiz o curso do professor criativo, eu super recomendo, inclusive uma parte o que a Priscila e a Silva trazem no curso do professor criativo, elas trouxeram apenas uma pequena parte aqui na oficina. Então, o curso é extremamente enriquecedor. Tivemos algumas perguntas também, mas o nosso tempo está muito corrido, então eu vou tentar sintetizar algumas perguntas e alguns comentários em duas.
Antes, eu queria dizer a todos os participantes que nós estamos no canal das meninas, né? No canal do evento, do curso das meninas. Então, quem perguntou sobre o canal, as informações sobre o curso, se inscrevam nesse canal, que é o canal que as meninas cederam, somos extremamente gratos para a gente continuar o evento, e aqui sempre vão ter informações sobre o curso do professor criativo. Uma das perguntas assim, eu vou tentar sintetizar algumas em uma, né? Muitas perguntas foram em relação ao curso. As pessoas gostariam de saber quando o curso ocorre, como ele é divulgado, como é feito para fazer a inscrição no curso do professor criativo. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o curso. Quer começar, Silvinha? Pode falar. Pode ser. Então, a gente não tem assim, né, uma data certa. A gente já teve 4 turmas, a gente iniciou a 4ª turma no início desse mês, né? Dia 15, não sei. E as inscrições, elas ocorrem pela plataforma SED, que é essa plataforma da Rural, né, da extensão da Rural, de atividades externas, que a gente disponibilizou umas 160 vagas, se eu não me engano, e a gente foi divulgando no Facebook, nos grupos do WhatsApp. Muitas pessoas foram divulgando, né, nos seus grupos das suas universidades, e a gente foi divulgando assim. Mas que? E até o momento a gente não tem previsão de abrir outra turma, porque a gente submete à plataforma SED. Então, a plataforma SED, abrindo inscrições para novas atividades, né, que a comunidade universitária da Rural está oferecendo, aí a gente vai oferecer de novo. E agora a gente vai fazer um processo de atualização, porque, como a Silvia falou, nós fizemos 2 cursos pós-professor criativo, que foi o professor Taon, Possibilidades para o Ensino Remoto, na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Rural, e o da Sembio, que foi um voltado para Ciências e Biologia. E nessa busca, a gente conheceu mais recursos incríveis, e é um processo de construção contínua. E os cursistas também, né, indicaram várias coisas que a gente foi acrescentando. Sim, e aí o curso está sempre crescendo. Então, para essa próxima turma do ano que vem, a gente espera oferecer de novo, a gente vai estar trazendo um novo recurso. Então, quem já fez, pode fazer de novo, que vai ter muita coisa nova lá. E vejam também os nossos vídeos, se quiser estar se atualizando, porque é o que eu e a Silvia, a gente sempre fala nesses momentos que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar. Porque apesar da pandemia ter um caráter extremamente horrível, momentos como esse que a gente está tendo agora está sendo oportunizado. A gente está falando com pessoas do país inteiro e o professor criativo também faz isso. A gente teve cursistas de todas as regiões do país. Isso nos deixa muito feliz, porque, de certa forma, são bons frutos que nós estamos colhendo com tudo isso. E aí é isso, é um processo de construção, a cada recurso novo que a gente conhece, a gente quer adicionar no curso, e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente acha. Nós também temos a intenção de estar desenvolvendo um material, como se fosse um e-book, para estar trazendo esses recursos de uma forma mais organizada, para poder disponibilizar para todo o país. Então, talvez seja os nossos próximos passos também, né, Silvia? E a turma do ano que vem que a gente espera poder estar oferecendo. A gente pode pedir para o pessoal do evento, né, se a gente conseguir abrir uma nova turma do ano que vem, a gente pedir para eles divulgarem para o e-mail de vocês, a gente pode divulgar no canal também. Só para ressaltar também que é uma oficina online assíncrona, né, a gente dá 30 dias para o cursista, você pode ver o material no seu tempo, quando quiser, e a gente oferece um certificado, né, que é emitido pela plataforma SED de 28 horas. E aí, no curso, a única coisa que a gente assim, exige, né, para avaliar é uma atividade final com um dos recursos que a gente apresenta. E assim, a gente trouxe, né, alguns exemplos dessas atividades finais, são materiais lindos que nossos cursistas produzem, então está sendo uma experiência muito legal. Sim, é extremamente enriquecedor. Como eu disse, eu sou suspeito de falar por ter feito o curso também, super recomendo. Tiveram outras perguntas, eu vou tentar sintetizar, a gente tem pouquíssimo tempo, mas as pessoas, tentando sintetizar um monte de pergunta, tá, gente? Sobre os desafios em acessar esses recursos, se são gratuitos, se levam quanto tempo para produzir um recurso didático utilizando, em média, né? Ou se tem muita diferença entre os aplicativos usando esses recursos. Então, se vocês poderiam comentar brevemente sobre isso. Então, esses recursos que nós apresentamos aqui, eles são gratuitos. Por exemplo, no caso do BioRender que a gente falou, ele só permite 5 ilustrações no site, mas aí você faz a ilustração, baixa, exclui do site e faz de novo.
Então, tem algumas coisas assim, né, que a gente vai tentando fazer. No BioRender, por exemplo, a gente faz isso. E eu havia visto também, Arley, essa pergunta falando sobre quanto tempo demora para produzir uma aula assim. Demora bastante, porque é uma riqueza de detalhes, mas o legal é que você se dedica muito para fazer uma aula bem legal, com GIFs, com imagens lindas, com fontes legais, com setas, né? Mas você vai ter aquele material meio que para sempre. Depois é só um processo de melhorando ele aos poucos. Então, vale a pena a dedicação para um material, porque os resultados são muito bons. A gente tem um retorno, pelo menos eu tenho um retorno muito bom, que eu tenho trabalhado com meus alunos do pré-vestibular social da Fundação CCR, ajuda muito no aprendizado deles. É o que a Silvia falou, um slide bonito, um slide bem trabalhado, né, bem organizado, auxilia muito o aprendizado dos alunos. Então, eu acho que é um esforço e um tempo que você gasta que vale muito a pena. E é um esforço e um trabalho que vai ficando, né? Você só vai melhorando ele ao longo do tempo, mas é contínuo. Isso. E eu acho que também costume, sabe? Tipo, quando você começa a fazer, por exemplo, o Canva, né? Quando você começa, parece que é uma coisa super difícil, mas depois de você futucar bastante, mexendo, você vê que é super fácil e depois você acaba pegando a prática, né? Vai ficando mais simples. Isso. Verdade. Olha, muito obrigado, meninas. Muito obrigado a todos os participantes pela assistência, pela paciência, também por esses imprevistos durante o evento. E a próxima palestra será transmitida nesse mesmo canal, tá? Então, nos encontramos na nossa próxima palestra. Abraço a todos. Obrigada.